Capítulo 6. Sistema de arrefecimento do motor. Objetivos. Neste capítulo você irá esclarecer a função do sistema de arrefecimento, conhecer os componentes do sistema de arrefecimento, identificar as características do líquido de arrefecimento, reconhecer o sistema de ventilação. Sistema de arrefecimento do motor. O sistema de arrefecimento viabiliza a troca de calor do motor com o meio ambiente, adequando a temperatura de trabalho. O líquido de arrefecimento absorve o calor do bloco e cabeçote, dissipando-o para o ambiente por meio do radiador. O bom funcionamento do sistema de arrefecimento é de extrema importância, pois a performance, vida útil dos componentes e consumo de combustível são afetados diretamente quando o motor opera fora da faixa de temperatura recomendada. O sistema de arrefecimento é composto por reservatório de expansão, válvula termostática, bomba d'água, ventilador, radiador. Clique em avançar para conhecê-los. Bomba d'água. O acionamento da bomba d'água é feito pela árvore de manivelas por intermédio da correia ou por engrenagem. O sistema de arrefecimento utiliza um conceito chamado termosifão, onde a água mais aquecida fica mais leve e procura os pontos altos do motor, saindo pelo tubo d'água. A bomba d'água potencializa e garante a circulação de água em todo o sistema de arrefecimento. Válvula termostática. A válvula termostática tem a função de controlar a temperatura do motor, mantendo-a dentro dos valores especificados para cada motor. A válvula termostática possui uma cera térmica que se expande ou se contrai com o calor, abrindo ou fechando a passagem de água para o radiador. Não se deve operar o motor sem esta válvula, pois ele trabalhará fora da temperatura ideal, isto é, mais frio ou mais quente do que o desejado. Isto pode provocar deficiência de combustão com performance prejudicada e elevação do consumo de combustível do motor. A bomba succiona a água para a galeria das camisas, que sobe para os cabeçotes, chegando até a válvula termostática. É neste momento que acontece o efeito chamado bypass. Quando fechada, acelera o processo de aquecimento do motor até a temperatura ideal de funcionamento, impedindo a circulação de água pelo radiador. Neste caso, a água circula somente entre a bomba, bloco e cabeçote. Ao atingir a temperatura de abertura, a válvula se abre, permitindo que o fluxo de água seja direcionado para o radiador. Líquido de arrefecimento. O uso do aditivo no líquido de arrefecimento é de suma importância para prolongar a vida útil dos componentes. As funções do líquido de arrefecimento são absorver rapidamente o calor dos componentes aquecidos do motor, evitar a corrosão dos componentes e promover sua lubrificação, evitar a formação de bolhas no líquido, alterar o ponto de ebulição e congelamento de água. Recomenda-se não misturar o aditivo ao líquido dentro do motor, pois pode causar sérios danos aos componentes. Esta mistura deve ser realizada sempre fora do motor, na proporção correta. Não se deve utilizar a água de torneira por possuir cloro e água mineral por ser rica em sais minerais. A MWM International possui galões com líquido de arrefecimento de alta qualidade pronto para uso, dispensando a necessidade de aditivos ou mistura. Radiador. É um reservatório de água composto de aletas, conhecidas por colmeias, que formam uma grande superfície de dissipação do calor. O radiador é feito de metais que garantem a dissipação rápida de calor. Tanque de expansão. O tanque de expansão é um reservatório incorporado ao sistema de arrefecimento, recebe o volume de água resultante da expansão do líquido e reintegra esta água ao sistema, quando o líquido tem seu volume reduzido devido ao resfriamento do sistema.
Tampa de pressurização. A tampa de pressurização pode estar localizada no próprio radiador ou no tanque de expansão e é provida de duas válvulas: válvula de pressão, válvula de depressão. Esta tampa, apesar de simples, garante a pressão correta de funcionamento no sistema de arrefecimento. Ventilador. Situado junto ao radiador, o ventilador é responsável por forçar a passagem de ar pelo radiador, acelerando o processo de troca do calor. O acionamento do ventilador pode ser por embreagem viscosa, motor elétrico, polia eletromagnética ou simplesmente por polia e correia. A válvula de depressão tem a função de respiro para equilibrar a pressão interna durante a queda da temperatura do motor. Durante a noite, em repouso, o motor vai se esfriando e a água do sistema se contrai, diminuindo de volume. Neste momento, a válvula permite a entrada de ar. Caso isso não aconteça, ocorrerá a restrição dos dutos do radiador pela formação de vácuo no sistema, além de rompimento de juntas e mangueiras. A válvula de pressão tem a função de formar pressão no sistema de arrefecimento acima da pressão atmosférica, provocando assim a elevação da temperatura de ebulição da água. Isso faz com que a água ferva a temperaturas superiores a 100 graus Celsius, independente da altitude geográfica da região.